Vamos lá, vamos falar de rindo à toa. Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentaram ontem. Você aqui participando também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Galera aqui no FM 90.9, na faixa estendida em 86.3. E agora tem a Rádio de Brasília, em 89.9, Rádio Bandeirantes de Brasília. Os senhores viram o jogo ontem na Arena da Baixada ou na Liga Arena, devo dizer? Sim. Algum espanto em relação ao resultado? Como Acho São que pra Paulo vocês, conseguiu sim, ser né? eliminado, Eu né? achei que ia ser Ontem a empate. gente falou Porque ontem que... a A CBR. Cele Furacão, que isso? Todo mundo cravando vitória da Cele Eu Furacão. falei 1-1. Não, Eu eu e a tava Gabi, com você que porque o Corinthians ia vencer. mora em nossos corações, Gabi, Epa, calma. sem pagar aluguel. Calma aí. A Gabi veio de alvinegro. É, então. Não, gente, não tem nada de alvinegro, não. Isso aqui é em homenagem ao Vasco da Gama, que superou seus obstáculos ontem e arrancou o empate. Nossa, Boa. um empate em casa. Empate heróico. Foi, mas teve um pênalti não marcado pro Vasco, hein? É Mas, pô, verdade. sobre o Corinthians, cara, o Corinthians foi letal, né? Não chegou tantas vezes, não teve tantas oportunidades. O Atlético teve mais chances do que o Corinthians ao longo do jogo. Mas quando chegou, de novo na mesma jogada, né? O lançamento pro Mateuzinho, ele coloca na área e o Guinegão é oportunista mais uma vez. Então o resultado é gigante pro Corinthians. Não vou ficar analisando o desempenho, porque eu acho que é o que menos conta num jogo de Copa do Brasil, num jogo de ida, sendo que o Corinthians leva a decisão pra sua casa em Itaquera daqui a 2 semanas. Então, cara, 1-0, assim, tá de parabéns, Dorival, o corintiano pode comemorar, porque dificilmente vai perder essa vaga. Acho que é uma vantagem muito alta pro E é uma Corinthians. grana, hein? Sim. É uma grana. O Corinthians Fala. tá fazendo muito isso, joga os jogos importantes bem. Ontem eu achei que realmente E não ia sofre ser um gols, empate, né, cara? Porque o Atlético Paranaense no comecinho do jogo é aquele abafa, né? A Liga Arena tradicionalmente, né, e usualmente servia pro Atlético Paranaense como uma forma de pressão e geralmente era assim. Ontem não foi. Ontem o Corinthians trocava passes com 12 minutos do primeiro tempo, controlava a posse de bola, chegou a ter quase 70% de posse e não sofreu tanto. O problema do Corinthians tem sido no Campeonato Brasileiro. Mas aí o Dorival vai levando. Eu tava até olhando, o Corinthians ganhou o jogo ontem de 1-0 com o Kaique, com o Guinegão, o Mateuzinho saiu e preocupa. O elenco do Corinthians hoje, ele é muito defasado de banco. Ele é bem defasado de banco. O jogo do Galo, o Galo perdeu 2-0 pro Cruzeiro. Pô, o banco do Galo é brincadeira. No nome, né? Em teoria. O banco do Cruzeiro nem se fala nisso. São Paulo também não tá legal em relação a banco. Santos até tem um banco, mas os caras não jogam. Palmeiras tem banco. O problema do banco do Galo... O que poderia, o que tinha que fazer, era ganhar o cara que tá lá O Cuca. em pé, né? Você acha Vai que é o Cuca? sair, né? O Galo tem agora a data FIFA pra buscar um treinador que tá em atividade, né? Porque o Cuca aposentou no final de O 21. Cuca tá passando por uma cirurgia hoje, se eu não me engano, no ombro. Passou hoje de manhã, né? O Cuca, os times ele começa a desandar, Ele nossa, fica mal. o que ele Não é começa nem a achar de problema. Ai, Não. que eu tô com dor não sei aonde, Não, mas ai que não sei o quê. É, vai cuidar da Informação família. foi do Everton, né, Gabi? A informação de que passando por essa cirurgia ele Sim. deve ser demitido. Ah, não Não tem deve seguir como. no Galo. Não, Só que eles ainda não têm um nome escolhido pra assumir o Galo, mas a expectativa é que alguém que passou lá pelo Santos também volte a assumir o comando do Atlético, que é o Sampaoli. Então existe a possibilidade de, quem sabe, o Sampaoli aparecer no Atlético. Mas falando sobre o jogo do Corinthians também, alguns pontos que o Bruno citou e eu queria falar aqui sobre essa questão de que o Corinthians não sofre gols na Copa do Brasil, né? Desde a terceira fase que o Corinthians participa, pegou o Novo Horizontino, o Palmeiras, agora o Atlético 5 Paranaense. vitórias. São 5 vitórias e uma defesa da linha defensiva do Corinthians, só o Hugo Souza que nunca foi questionado, né, assim, em comparação aos outros jogadores. Ele é o que menos recebe críticas. E na Copa do Brasil, a gente não vê a linha defensiva do Corinthians sendo tão criticada como é, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, que aí realmente Pô, até o deixa Kaká muitos entrou buracos. ontem, cara. Exatamente, deixa muitos buracos. Félix. Ontem, no início do jogo, o Atlético Paranaense teve 2 oportunidades. E essas 2 oportunidades vieram de erros do Corinthians. Então, até mesmo pro Atlético Paranaense conseguir jogar, dependia que o Corinthians errasse. Então, eu acho que a gente tem que valorizar essa questão de como o Corinthians consegue jogar bem na Copa do Brasil. E a questão do banco, Martelli, é algo que o Corinthians vai continuar a enfrentar, porque tem a questão do transferban. Não vai conseguir contratar nenhum outro jogador Sim. até pagar a dívida. Então o Dorival vai ter que se reinventar com o elenco que tem. E acho que quando ele coloca o Guinegão, mostra mais uma vez que, pô, perdeu tanto tempo com o Thales Magno, com o Héctor Hernandes. Acho que o Thales teve o seu momento positivo no Corinthians. Não dá pra gente descartar que ele fez seus gols importantes pra reconquistar a Foi no confiança. Paulista?
Foi no ele Campeonato tava pedindo Paulista. passagem, né, Gabi? Exato. Teve ali seus bons momentos no Corinthians, mas ele perdeu a sua oportunidade, teve contrato renovado, não conseguiu ir bem e tá perdendo a vaga dele pra um jogador que vem da base, que tava no Corinthians há muito tempo. O Guinegão não chegou no Corinthians no mês passado, ele tava lá há muito tempo. Tem até uma foto dele, se não me engano, com o Chicão, né? Porque o Chicão comemora a chegada dele no Corinthians. Então, Sub-11 ele já jogava. faz muito tempo que ele está ali. Então eu acho que o Corinthians agora vai ter um olhar mais positivo pra base, o Dorival vai ter que enxergar outras opções e na Copa do Brasil tá fazendo um excelente trabalho, principalmente na questão defensiva. E quem diria que o Mateuzinho, tão criticado, ia ser um jogador que faria tanta diferença como fez no Clássico contra o Palmeiras, que era um jogo muito difícil. Acho que ali os jogadores eles mostraram que eles podem ter potencial pra jogar a competição de mata-mata. Acho que o Campeonato Brasileiro é um outro campeonato pro Corinthians. É uma questão que tem que ser tratada de forma diferente, mas na Copa do Brasil eles estão fazendo um bom trabalho e eu acho que a gente tem que reconhecer. E concordo com o Bruno, muito difícil o Corinthians perder essa vaga, principalmente decidindo em casa.